Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Filipenses, uma carta de Paulo aos irmãos de Filipenses. O capítulo é o capítulo 4 e o versículo é o versículo 4 em diante, que nós vamos comentar aqui. Se você não tem Bíblia, não tem importância, que vai sair aqui. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Podemos assentar, fique à vontade. Eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Uma palavra dada pelo apóstolo São Paulo, né? E quero falar um pouquinho de alegria. E é exatamente essa que é a proposta dele, nos que ele está falando, alegria. E a gente às vezes pensa que não é tão importante, e a alegria ela é tão importante para a nossa saúde, o sorriso, eu estava lendo que é tão importante, é tão necessário para nós. E eu estava lendo que uma pessoa adulta, ela consegue sorrir 25 vezes por dia. Mas uma criança costuma sorrir 400 vezes por dia. E a gente só consegue sorrir 25. Isso dizem que é a média, né? Talvez as preocupações da gente, as coisas que nós levamos tão a sério, talvez nos reprime diante daquilo que poderia fazer a nossa alma se liberar um pouco mais. Eu estava lendo também ainda alguma coisa sobre o sorriso que me chamou a atenção, que eu resolvi compartilhar com vocês. Um estudo de um especialista em humor. Eu estava lendo uma tese dele, o que ele falou, o senhor, eu não sei se ele é homem ou é mulher, mas o nome é Pat Wotten, é o nome dele. Ele diz que, ele falou que os adultos costumam sorrir somente 25 vezes no dia, que a criança sorri 400. Ele diz no estudo dele que, isso a gente sabe, que o sorriso é universal, né? Quando você sorri para alguém, geralmente as pessoas têm uma outra reação diante do sorriso que a gente dá. E eu estava lendo aqui o que ele falou, teve algumas coisas que me chamaram muita atenção dentro desse estudo, que dizia o seguinte, que quando você sorri, eles pegaram 16 homens, fizeram uma experiência com alegria, colocaram um filme de humor muito engraçado para eles assistirem e ficaram medindo lá quais eram as reações que eles tinham diante daquilo. E eles falam aqui que a adrenalina diminuiu 70% e o cortisol, que é o hormônio do estresse, caiu durante o momento que ele estava assistindo aquele filme engraçado em 39%. Só no fato de estarem se divertindo, de liberar um pouco e começarem a sorrir um pouco mais. Além dos benefícios que o sorriso traz, até para a respiração, para os pulmões é bom você sorrir. E se a gente soubesse realmente que isso é tão bom como eu estava lendo, eu acho que a gente tem que sorrir um pouquinho mais. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e dê um sorriso para ele assim. Amém. É bom, né? Dê um sorriso. O negócio é muito terapêutico. Eu fiquei vendo que é terapêutico demais. É bom para a alma, é bom para o corpo, é bom para a saúde da gente. Eu quero falar com vocês sobre o que o Paulo falou. Vocês sabem que não tem coisa pior quando você percebe que duas pessoas que são úteis para você, elas não estão se entendendo. Você, de repente, tem duas pessoas que você conhece, elas são fundamentais nos seus projetos de trabalho, são fundamentais dentro da sua casa, mas, de repente, você percebe que as pessoas estão extremadas. Elas têm uma ruptura, um rompimento,
e por conta desse rompimento, elas ficam separadas uma das outras, e de repente, o que elas faziam juntos era determinante exatamente para tudo aquilo que se referia ao interesse que você estava tendo. Isso gera um desespero, faz o clima ficar pesado. Não tem coisa pior do que duas pessoas que se rompem de repente, que eram amigos ou amigas, e de repente houve um rompimento e tudo aquilo que existia entre elas deixa de existir. Quem está do lado começa a se incomodar com aquilo e sente o peso que aquilo causa e começa também a pensar em trabalhar em uma forma de tentar aproximá-las novamente. Essa foi uma situação vivida pelo apóstolo São Paulo. Ele conhecia duas irmãs que elas eram muito ativas dentro da obra de Deus. Elas trabalhavam, eram ativas, sempre estavam fazendo alguma coisa, e a disposição dela e a proatividade delas era muito importante para o próprio reino e para o próprio funcionamento de tudo aquilo ali. Mas de repente aconteceu alguma coisa entre elas, que a Bíblia diz que elas romperam uma com a outra. Elas romperam e de repente toda a amizade que havia entre as duas tornou-se num clima pesado de rompimento, de separação e de peso na relação das duas, que começou então a afetar tudo aquilo que fazia parte exatamente daquela convivência e daquela vida relacionada com tudo aquilo que elas faziam. O apóstolo São Paulo percebeu a perda daquilo. Ele percebeu que o fato de ter acontecido aquele rompimento, aquela ruptura entre aquelas duas irmãs, gerou muitas perdas no meio de todo mundo, e a falta daquela amizade, sem dúvida, estava trazendo perdas, não somente para a comunidade, mas para todos aqueles que viviam ali e que realmente conviveram com elas, que eram tão próximas e tão juntas. E ele se preocupou com aquilo. Ele se preocupou com aquilo e resolveu então escrever uma carta para pedir que as pessoas não somente orassem pelas duas, mas que as pessoas se empenhassem em fazer alguma coisa para poder fazer com que fosse recuperada aquela amizade, para fazer com que aquele relacionamento fosse realmente reconstruído novamente. E a gente para pensar um pouco e vê um texto desse escrito há quase 2000 anos atrás, a gente percebe que as pessoas, com certeza, há 2000 anos tinham os mesmos problemas nossos. Às vezes a gente rompe com pessoas, às vezes há rupturas nas nossas relações, às vezes de pessoas tão próximas por razões que nós desconhecemos, ou às vezes por razões que sabemos se tornam distantes. E a gente vai sofrendo perdas dentro dessa relação e dessa convivência, e às vezes perdas que são estratégicas na vida da gente. Por quê? Porque tem pessoas, às vezes, que Deus coloca na vida da gente, que elas são estratégicas para nós, que nós não podemos perdê-las, que elas, de alguma forma, nos ajudam e nos facilitam a atingirmos determinados objetivos, porque nós temos essa dependência um do outro. E tem pessoas que é construído uma relação, uma convivência, na qual essa dependência se torna maior ainda. Pessoas que quando nós perdemos, junto com elas, nós perdemos a capacidade muitas vezes de decidirmos, de pensarmos melhor ou de pensarmos mais fácil, exatamente porque elas eram estratégicas e eram importantes na vida da gente. E a gente vive sempre convivendo com essas perdas. Sempre nós estamos convivendo com alguém que já foi e que não é, que já esteve tão perto e que não está mais. E isso dói, nos fragiliza, nos limita, nos atrapalha, entristece Deus, entristece o Espírito Santo. Porque uma das coisas que Deus quer é que você viva em paz com todo mundo. Deus não se alegra com as rupturas da sua vida. Deus não se alegra com essas divisões que às vezes acontecem. Elas são totalmente humanas. Às vezes estão fundamentadas na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa incapacidade de pedir perdão, de reconhecer erros, de reconhecer falhas. Às vezes toda essa falta dessas coisas criam as situações que nós sofremos esse tipo de perdas. E foi isso que aconteceu com as duas irmãs.
Como era o nome dela? Era Evódia e Sintique. Era o nome das duas. Evódia significa excelente viagem, era o nome dela. E a Sintique. As duas que eram tão juntinhas, tão amigas, tão próximas, de repente romperam. Paulo ficou muito triste, o apóstolo, e começou a pedir ajuda para as pessoas, pedindo que desse um jeito, que as pessoas pudessem concordar entre si. Porque quando você convive em comunidade, que você convive com pessoas, e que tem que se tomar decisão de coisas, as cabeças nunca são iguais, elas sempre pensam diferente. E o que é sábio no meio de tudo isso é você tentar se adequar. Não tentar valer a ferro e fogo o que você pensa, o que você acha, sem abrir concessões. Se você tenta conviver com alguém, muitas vezes você tem que recuar. Se você pensa em viver com alguém para viver bem, tem momentos em que você tem que abrir mão de coisas, em nome da boa amizade, em nome da boa relação. Se você quer viver bem, tem momentos que você tem que passar por cima de coisas também. Porque você está convivendo com uma pessoa, ser humano tem defeitos. Como tem defeitos? Os seus amigos têm defeitos. Deus não colocou amigos perfeitos para você, porque não tem como. Seu amigo é ser humano que nem você, com defeitos como você tem. E manter a amizade acima de tudo, você reconhecer o defeito dos seus amigos. E saber que você os ama e quer do seu lado a si mesmo com os defeitos que tem, porque isso é a verdadeira amizade. Eu tenho um amigo que me pediu emprestado dinheiro um dia num sufoco que ele estava. Me pediu 3 contos emprestado. Eu emprestei. Mas ele é meu amigo. Mas eu sei também que ele é mau pagador. Mas eu corri o risco. Emprestei para ele. Ele disse assim para mim: em 2 meses está na tua mão. Passou 5 meses, nada. Com 6 meses eu cheguei perto dele e falei: e aí? Quando é que vai sair aquele negócio? Ele falou: rapaz, estou impaciente, hein? Poxa vida, espera aí, rapaz. Não tenho. É meu amigo, eu fiquei, tá bom. Aí eu esperei, passou 7, 8 meses, eu fui em cima de novo. Rapaz, eu estou precisando do dinheiro aí para isso assim. Ele falou: é mesmo, é? Olha, se é daquele dinheiro que tu quer falar, não está dando agora, porque está esse negócio de pandemia, ninguém tem dinheiro. Ele falou para mim assim. E eu parei de cobrar ele, porque eu comecei a perder, porque eu estava perdendo um amigo. Eu comecei a perceber isso aí. Eu digo: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou orar por ele. Eu digo: eu não vou cobrar mais nada. Se passaram 2 anos e meio. Um dia desse ele veio e disse: tá aí a tua grana, olha. Aí me deu. Eu dei um abraço nele, ele olhou para mim e disse: pensava que eu não ia te pagar, né? Eu digo: eu pensei. Ele falou: eu já tinha dado como perdido isso aí. Eu digo: eu não vou nem cobrar juros. Ele falou: tu ainda quer cobrar juros? Amigo tem dessas coisas, eles acham que tem razão sobre a gente, que eles têm poder sobre a gente. É um risco que você corre. Você não vai conseguir conviver com uma pessoa perfeita e os defeitos que você tem. Mas a amizade é para ser mantida. Quando a gente é amigo, a gente tem essas liberdades. Eu já estava numa posição que, se ele não me pagasse mais, não tinha problema nenhum. Eu já tinha dado para ele. Eu não queria nem saber mais. E a amizade é assim. Ela mantém a alegria e faz com que você passe por cima de coisas só para poder manter aquilo. A Evódia e a Sintique não conseguiram administrar isso. Administrar as diferenças, administrar os defeitos, administrar uma série de coisas que você tem que administrar para poder conviver com alguém. Isso faz parte da sobrevivência. Imagine você casa com uma mulher totalmente diferente de você, e a senhora casa com um homem totalmente diferente de você. Além da diferença, cada um foi criado com uma mania, com uma família diferente. Isso quer dizer que eles têm costume diferente, manias diferentes da sua, e você tem que se adequar àquilo, coisa que você não aceitava antes, de repente você está vendo naquela pessoa que você escolheu para viver do seu lado.
Ele ronca, ele baba, acontece um monte de coisa que você não gosta, mas ele está ali do seu lado. Você vai viver com as diferenças e com as coisas que você não estava acostumado e vai se adequar em nome do sentimento que você tem. Diga glória a Deus. É bom gostar por isso. E na amizade não é diferente. Paulo se preocupou e disse: o que é que eu faço, gente? Ele pediu ajuda a um amigo de julgo, diz aqui um dos textos da palavra de Deus, e ele vai e explicou que espiritualmente aquilo era péssimo, o fato de ter acontecido aquela ruptura e que estava todo mundo sofrendo uma perda por conta daquela situação de desentendimento que houve entre as duas irmãs, Evódia e Sintique. Aí depois ele veio para ficar mais leve, tudo o que ele estava falando, ele entrou com essas palavras que eu li para vocês. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele falou. Vocês prestaram atenção que ele falou o motivo da alegria? Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que ele falou isso? Para tentar dizer para você que a alegria que você precisa ter, ela não tem que estar dependendo de coisas para você poder se sentir alegre. Mas que a alegria seja um estado de espírito real criado dentro de você por Deus e que seja uma alegria em Deus e no Senhor, que a Bíblia diz que Deus proporciona isso para nós, para que você possa ser um sobrevivente no meio dos momentos mais difíceis da sua vida, em que você poderia simplesmente cair totalmente perdido, desorientado, perdendo a razão de viver. Você ainda assim ia manter essa alegria, porque a sua alegria não é circunstancial, ela não está baseada em alguma coisa que possa te fazer alegre, mas é uma alegria que vem do Senhor. Diga glória a Deus. Eu digo isso para vocês, porque o melhor momento de estar alegre é quando as coisas estão difíceis. É quando você realmente se sente totalmente perdido e que você não tem nenhum motivo para estar alegre. As coisas estão dando errado, as coisas não estão funcionando como você gerou as suas expectativas. De repente você está meio perdido, meio atrapalhado, tudo deixando de funcionar a contento da maneira como você de fato estava esperando, e você então passa a ter inúmeros motivos para estar para baixo, para estar completamente prostrado e abatido por conta de tudo aquilo que está acontecendo. Aí vem o apóstolo São Paulo e diz que se você não tem motivo para estar alegre, por conta de tanta coisa que tem dado errado, tem dado para trás e que não tem funcionado da maneira como se gerou as suas expectativas, para você se alegrar em Deus. Diga glória a Deus. Se alegrar no Senhor. Por que se alegrar no Senhor? Porque quando você se alegra em Deus, é quando você transfere essas expectativas. Poxa, tá difícil, tá complicado, as coisas estão dando errado, mas eu me alegro por uma razão e uma saída que eu tenho. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é comigo, e se Ele está comigo, eu confio nele, eu estou alegre. Por quê? Porque vai passar, e Ele vai me dar a saída, por isso eu me alegro, porque eu sei que Ele está trabalhando em meu favor para poder resolver essas coisas. Aí você não se abate, você não morre antes do tempo, você não se sequela emocionalmente, não se sequela na alma, mas começa a ter esperanças, expectativas em um Deus que é o Senhor, que pode então te socorrer no meio de todas essas dificuldades que você possa estar vivendo. Por isso Paulo disse assim: alegrai-vos. Ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele diz. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele falou 2 vezes. Aí depois ele vem e diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, ele falou. Esse perto eu procurei saber se era perto porque Deus estava perto com quem é moderado, ou se ele se referia à volta de Jesus. Tudo indica que ele quis dizer que quando você está moderado é mais fácil para Deus estar perto de você. Por que ele falou isso? Porque não tem coisa pior na nossa vida do que os desequilíbrios que a gente se permite às vezes.
dentro das lutas que nós estamos passando. E a intenção do apóstolo São Paulo era tentar dizer para você se apoiar em Deus nos momentos que você tem tudo para estar desajustado e desequilibrado. Porque todas as vezes que você enfrenta uma situação que foge do seu controle, que você não sabe o que fazer, que você desequilibra, você potencializa o problema, somatiza os seus sofrimentos, fundamentado exatamente do desespero de uma situação que você não sabe como resolver e que o desespero chega e que você começa simplesmente a se deteriorar emocionalmente por dentro por ficar focado naquela situação que lhe faz mal. A proposta dele é essa: olha, gente, seja moderado. O que é moderado? É equilibrado. A Bíblia chama de equidade. É quando você consegue manter o equilíbrio das suas próprias emoções, esse equilíbrio entre a alegria e a extrema tristeza e a razão das coisas, que você consegue se equilibrar. Tem pessoas que quando entram no meio de um problema, de uma dificuldade em sua própria vida, eles perdem a reação para tudo. Eles não conseguem mais fazer nada, eles se dão por vencidos e derrotados antes de qualquer luta. Por quê? Porque ele já aceitou a dificuldade, a derrota na sua própria vida. Deus não quer que você aceite nenhum tipo de derrota antes de você lutar juntamente com Ele, acreditando que você tem como virar a situação, virar a mesa, mudar a situação para uma situação totalmente favorável para você. Mas você não vai ter condições de fazer isso se você não estiver moderado, se você não estiver equilibrado diante das situações que porventura você possa estar vivendo. Como é que você está vivendo ultimamente? Você está diante de lutas enormes, você está diante de batalhas terríveis, você perdeu o controle de uma série de coisas referentes à tua própria vida e às vezes por tua cabeça passa somente a ideia de sumir, de sair, de largar tudo, de desaparecer, de abandonar tudo, de jogar fora a sua identidade, o seu CPF e sair por aí sem rumo, sem falar com ninguém, sem saber realmente quem é mesmo você e não querer que ninguém saiba quem você é. A proposta de Deus não é essa não é saída. O que Deus está querendo passar para nós é exatamente a nossa sobrevivência. Por quê? Porque dificuldade todo mundo passa. Luta todo mundo enfrenta. Quantas lutas você já não passou na vida, mas você está aqui? Quantas batalhas que você já não passou na vida e você conseguiu superar? Por que você não vai superar essa? Deus está tentando dizer que você vai se superar, vencer, mas tem que estar alegre, equilibrado, moderado, para estar preparado para usar as armas certas que Deus vai te dar a direção. E vai chegar o momento que a situação passa, você vence, vai ter uma história para contar e vai estar mais experiente para poder enfrentar as tuas lutas do dia a dia. Deus, falando através do apóstolo São Paulo, disse: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas conheçam você como um moderado, que as pessoas olhem para você e digam: fulano, aquilo ali é equilibrado, ele é moderado, que as pessoas te conheçam assim. Como é que as pessoas conhecem você? O que é que a tua família diz sobre você? Que você é estressado? Que você desequilibra fácil? Que você explode com facilidade? Que você se descontrola com as coisas mínimas? Que você perde o controle de você, das suas reações, ou das suas reações, ou das suas ações com facilidade, que você desajusta totalmente? É assim que as pessoas olham para você e conhecem você? A tua família olha para você e diz: cuidado com fulano, ele é estourado. Qualquer coisa ele explode, qualquer coisa ele surta. É assim que as pessoas conhecem você? Paulo está dizendo que o melhor
é que as pessoas conheçam você como moderado, como equilibrado. Diga glória a Deus. Por isso que ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que as pessoas olhem para você e digam: conhece o fulano? Ele é equilibrado, ele é moderado, porque isso facilita para Deus trabalhar e para você realmente dar a volta por cima do que está complexo, do que está complicado, do que está difícil. Moderado. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, disse ele. Perto está o Senhor de você. Se você consegue se equilibrar no meio das situações mais desafiadoras e complexas da vida. Aí depois que ele diz isso, ele vai falando os versos. O verso seguinte, o que é que ele diz? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com o quê? Com ações de graça. O que ele está querendo dizer com isso? Ansiedade. A ansiedade trava você. A ansiedade tira o teu sono. A ansiedade tira de você a capacidade de raciocinar. A ansiedade não deixa nem você orar. Você não consegue nem orar quando você está ansioso. Você não ora. Tua cabeça fica mil. Você pensa 1000 coisas em segundos e nenhuma consegue se arrumar na sua cabeça. Você perde o controle dos seus pensamentos e da sua concentração. E a ansiedade é, acima de tudo, insegurança. É a insegurança, é quando você perde o controle das coisas. E o interessante é que a proposta de Deus é essa. Às vezes, você precisa perder o controle para Deus poder ter o controle. E todas as vezes que você se sente sem a capacidade de poder ter controle sobre algo, sobre uma situação, você entra em desespero. É como se você estivesse assim, flutuando no ar sem paraquedas. Você fica, meu Deus, e agora? Você fica no desespero. Isso quando você não tem controle. Porque tudo a gente projeta na cabeça da gente. Eu estou passando essa dificuldade aqui, mas eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, e vai dar certo lá. Quando você tem na cabeça. Quando você não tem na cabeça esse projeto e essa forma de lidar com tudo aquilo, você se sente sozinho, se sente flutuando sem saber o que fazer. É aí que Deus entra na história. Porque tem coisas que Deus, só Ele está no controle, só Ele sabe como Ele vai resolver, e você não sabe como vai ser resolvido, mas Ele sabe e é Ele que está no controle. É por isso que você tem que estar confiando em Deus. Porque tem momentos que você não vai ter controle de todas as situações. Tem momentos que você vai ficar totalmente desesperado porque você não tem previsão do futuro. Você não consegue se projetar para um futuro, não consegue construir um futuro para você. E quando isso acontece na cabeça da gente, vem o desespero juntamente com a ansiedade. Mas quando você está na mão de Deus, que você confia em Deus, você não tem um futuro seu, pelo menos projetado, mas você sabe que tem um Deus que vai construir esse futuro para você. Tudo está sem saída para você, mas não está para o Deus em quem você colocou a sua vida, em quem você depositou a sua confiança. Aí ele vem e diz: gente, não andeis ansiosos com coisa alguma, que nada tire você do eixo, que nada tire você do equilíbrio. Está difícil, está complicado, você não vê saída, você não vê solução. E se você está assim, o Paulo vem e diz: olha, no lugar de ficar ansioso, vamos fazer uma troca, diz ele. No lugar da ansiedade, você vai fazer o quê? Vai fazer com que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, aquilo que você vai pedir. Troque a ansiedade pela oração. É isso que ele está propondo aqui, gente. Troque a ansiedade pela oração.
Não fiqueis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Se você está sem saber o que fazer, se você tem motivo para estar ansioso por conta que tem coisas que não estão muito desenhadas na tua vida, não estão muito definidas, tem coisas que não estão muito claras, você está se sentindo frágil, fragilizado, indefinido numa série de coisas, a Bíblia está dizendo, através do Paulo, dizendo, vai orar. Vai orar e faz Deus conhecer quais são os teus planos e o que é que você está querendo, o que é que você não tem e o que é que você não sabe o que fazer. E quando você for orar, faça isso, que sejam conhecidas as vossas petições, aquilo que você vai pedir, pela oração e pela súplica. O que é súplica, gente? Eu demorei para tentar descobrir o que significava esse negócio de súplica. Eu descobri que súplica é oração com choro, oração com lágrimas. É isso que ele está pedindo aqui, orações e súplica. É quando você fica suplicando, implorando, a ponto então de chorar por conta daquilo que está preocupando você. E ele disse para você falar com Deus, fazer realmente conhecida as suas petições, com as suas orações, com as suas súplicas, no lugar da sua ansiedade. E quando você estiver fazendo essa oração, que você já faça a oração, fazendo o quê? Agradecendo. Agradecendo. Para você orar, e na oração, Deus, eu estou desesperado, mas eu estou na tua mão, tu vai resolver para mim, eu estou confiando. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a vitória já é minha, porque o Senhor nunca falha em favor de agir em favor dos seus servos. Aí você já começa a agradecer, quase que dizendo para você que a resposta é certa. A oração com súplica é algo certo que vai se confirmar como resposta de Deus na sua própria vida. Troque a sua ansiedade pela oração, pela súplica, como diz o apóstolo São Paulo. Aí depois ele vem e tenta fazer você se blindar dos desajustes, se blindar da fragilidade causada pelos ataques da própria vida, se blindar de tudo aquilo que é ruim, que fragiliza você. Ele vem e diz essas palavras: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que ele fala que excede todo entendimento? Porque você vai conseguir ter paz no meio das maiores crises da tua vida, porque a paz ela não é tua, ela não é circunstancial, ela não está em você porque tudo está dando certo, ela está em você porque ela vem de Deus, é uma blindagem para você no meio da luta, no meio da dificuldade. A paz de Deus ela existe, sabe para quê? Para poder proteger você dos momentos difíceis, para você não se atingir, para você não desmoronar. A paz vem e equilibra você, porque ela não é porque tudo está correndo bem, ela não é por conta das circunstâncias favoráveis, ela está ali porque ela vem de Deus, ela vem de Deus para você, para estruturar você, para equilibrar você, para você poder passar todo o temporal que de repente a tua vida está submetida. Você vai sobreviver com a paz de Deus no temporal. Você vai viver com a paz de Deus no meio dos ventos fortes. Você sobrevive, porque Deus vai te sustentar nessa hora. Por isso que a paz não é tua, a paz é de Deus. Diga glória a Deus. É dele que vem. Ela excede todo o entendimento, porque você fica assim sem entender. Como eu estou em paz no meio dessa crise toda? Está em paz porque ela não é tua, ela é de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, aí vem nas emoções da gente, guardará o vosso coração. Antes o pessoal imaginava que o coração era o centro das emoções da gente. Hoje a gente sabe que não. O coração é somente uma bomba que bombeia o sangue para o corpo da gente. Mas antes as pessoas achavam que estava muito assim. Mas ele já entendiam que muita coisa acontecia na mente. Aí o Paulo falou e disse isso, que o Senhor, a paz que excede todo entendimento, vai guardar exatamente você, vai blindar você, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por quê?
Porque na mente o diabo bombardeia. Dá um tiro na cabeça, te enforca. Não vai dar certo para ti, não. Vai dar errado, tu já perdeu essa. E o inimigo vai tentar trabalhar na mente para você simplesmente se sentir derrotado antes de lutar. E a intenção de Deus, de Jesus, é guardar a sua mente, diga glória a Deus, para não deixar você surtar. Senão você surta, as informações externas podem desmoronar você e tirar de você a capacidade de reação. Aí Deus guardará a vossa mente, o vosso coração e a vossa mente, para que você não seja atingido, mas que você tenha tempo para ver o que Deus vai fazer. Diga glória a Deus. Tenha tempo para ver o que Deus vai fazer. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Trabalhar na vida da gente. Fazer com que a gente viva melhor. Fazer com que a gente seja mais equilibrado. Fazer com que a gente seja moderado. Fazer com que a gente confie um pouco mais, que não surte por qualquer coisa, que não entre em desespero, que não fique achando que tudo está perdido, a ponto de viver triste, cabisbaixo, abalado, abatido, mas sobreviver com alegria, tendo acima de tudo a certeza, Deus está no controle, Deus está no controle. Está difícil, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que Ele está no controle, Ele tem controle da minha vida, e você vai se sustentando nisso, e dá tempo para Deus trabalhar, e simplesmente mudar as coisas que precisam então serem mudadas. Confie em Deus. Não sei quais são os problemas que você esteja passando. Não sei quais são as dificuldades que estão sendo difíceis para você. Não sei o que é que preocupa você. Não sei o que é que tem tirado o teu sono. Não sei o que é que tem gerado essa ansiedade toda que está no teu coração, na tua mente, na tua alma. Não sei. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus te trouxe aqui para dizer para você, não fica ansioso, só ora. Ora para mim, fala comigo, te coloca nas minhas mãos, deixa eu agir. Ele trouxe você aqui para dizer isso para você. Não entre em desespero. Essa luta não está perdida não, porque ela não acabou ainda, essa batalha não acabou. E quando você sair dela, você vai estar mais forte, mais preparado para poder lutar. E Deus te trouxe aqui para dizer para você somente uma coisa, através dessa palavra: vai passar. Vai passar. Deus precisava dizer isso aí. Não entre em desespero, porque vai passar. Ele está no controle da tua vida, Ele está pedindo somente uma coisa: te alegra. Te alegra nele, e te alegra mais ainda agora, por saber que Ele está no controle dessas questões relacionadas com a tua vida. Então, se Ele está no controle, Ele tem a solução que você não tem. Portanto, confie, acredite, porque Deus é poderoso para abençoar a vida da gente, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.